Sejam bem-vindos, meu nome é Oscar Stobi e hoje teremos a nossa aula de matemática sobre radiciação. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos à aula. Considerem um número A real e N natural e o mesmo N tem que ser maior que 1. Então, nós podemos dizer que N raiz de A é igual a B se o B elevado ao nosso N, se o B elevado a N for igual a A. Então, isto aqui é a definição do que? De uma raiz. Agora, nós temos que perceber uma coisa interessante. Por exemplo, se eu tiver aqui N, se eu tiver aqui raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque o 2 elevado a 2 está aqui, 2 elevado a 2 é igual a esse 4. Então, pela definição. Agora, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, porque o menos 2 elevado a 3, isto vai dar menos 8. Então, esta aqui é a definição de uma raiz. Agora, o que é importante saber aqui? É importante que aqui nós temos N raiz de A. Em termos de nomenclatura, quer dizer que o nosso N aqui é um índice. É um índice. Este aqui é o símbolo, é o sinal de radical. É o sinal de radical. O A é o radicando. Então, tudo isso aqui nós podemos chamar de raiz. Com esse conhecimento, nós podemos dizer o quê? Que a operação da radiciação em si é o que? É inversa da operação da potenciação. Com isso, podemos colocar em mente as seguintes coisas. Se eu tiver aqui N raiz de A elevado a 0. Nós já sabemos em potenciação que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então quer dizer que a raiz de qualquer que seja o número elevado a 0 também será igual a 1. Mas o radicando aqui neste caso tem que ser diferente do quê? Tem que ser diferente de 0. Agora, raiz enésima de A é elevado a 1. Isto será igual a raiz enésima de A. Então, nós já sabemos em potenciação que todo número elevado a 1 é igual a esse mesmo número. Também aqui acontece a mesma coisa. A raiz enésima de A elevado a 1 neste caso será igual a, a raiz enésima de A. Então, mais uma coisa importante que devemos tomar em consideração. Se eu escrevo aqui raiz de A, por exemplo, isto aqui é a mesma coisa dizer o quê? É a mesma coisa aqui dizer que o índice aqui é 2. Então, escrever isto dessa maneira é a mesma coisa que dizer isto dessa maneira. 2, eu posso não escrever aí o 2. Mas eu tenho que saber que aqui tem o quê? Tem um 2, aqui é uma raiz quadrada de A. Vamos agora ver algumas propriedades para enriquecer o nosso vocabulário matemático. Então, é assim. Primeira propriedade. Se eu tiver aqui um número A real e o número inteiro é o número racional, neste caso, M sobre N, que pertence aos números racionais. Então, se o AI for elevado a M sobre N, isto aqui será a mesma coisa que dizer o quê? O denominador desta fração será um índice da raiz de A elevado a N. O N aqui é o numerador desta fração, vai dar M. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3 sobre 2, isto é a mesma coisa que dizer o que? Reparem, que o 2 aqui é o denominador desta fração. Então quer dizer que ele vai virar o nosso índice, está vendo aqui, raiz de 2 elevado a 3. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer raiz quadrada
2 elevado a 3 vai dar 8. Então, quer dizer que nós repetimos a base 3 vezes. Então, temos 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso vai dar como resultado 8. Então, se eu tiver aqui 3 elevado a 7 sobre 4. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer o quê? 4, que é o nosso índice da raiz. Temos 4 raiz de 3 elevado a 7. Elevado a 7. Então, é dessa maneira como nós temos que trabalhar quando temos esta propriedade. Vamos agora à nossa segunda propriedade. Propriedade 2. Se eu tiver aqui raiz enésima da raiz de enésima de A, aqui temos o quê? A raiz de uma raiz. A raiz de uma raiz será igual aqui ao produto dos índices dessa raiz. Então, temos aqui N vezes M raiz de A. Por exemplo, se eu tiver raiz quadrada da raiz cúbica de 2, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Repare, aqui temos o quê? Temos 2. Então, 2 vezes 3, teremos 2 vezes 3 raiz de 2. Isto é a mesma coisa que dizer 2 vezes 3, teremos 6 raiz de 2. Agora, se eu tiver aqui a linha B, se eu tiver a raiz da raiz cúbica da raiz quíntupla de 3. Isto é a mesma coisa que dizer o quê? Fazer aqui o produto dos índices. Então, aqui tem a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quíntupla de 3. É a mesma coisa que dizer 2 vezes 3 vezes 5 raiz de 3. E isto é a mesma coisa que dizer o quê? 3 vezes 5 teremos 15. 15 vezes 2 teremos 30. Então, temos 30 raiz de 3. Propriedade 3. Se eu tiver aqui N raiz de A elevado a M, isto é a mesma coisa que dizer N raiz de A, tudo isso elevado a M. Então, quer dizer, o expoente do radicando pode ser o que? O expoente de toda a raiz. Então, por exemplo, se eu tiver aqui raiz quadrada de 2 elevado a 3. Isto é a mesma coisa que dizer o quê? É a mesma coisa que dizer raiz de 2 elevado ao nosso 3. Tudo isso aqui elevado a 3. Se eu tiver aqui a linha B, raiz cúbica de 3 elevado a 5. Isto pode ser o quê? Raiz cúbica de 3, tudo isto elevado a 5. Propriedade 4. Se eu tiver aqui raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, se eu tiver um produto de duas raízes com radicandos diferentes e com índices iguais, é só fazer o quê? Manter o índice e fazer o produto dos radicandos. Lembra que A vezes B. Por exemplo, se eu tiver aqui raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Reparem que as raízes aqui, os índices aqui neste caso são o quê? São iguais. Então eu posso manter aqui o índice e multiplicar aqui os radicandos. Teremos 2 vezes 3. Isto é a mesma coisa que dizer 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então aqui é a mesma coisa que dizer raiz cúbica de raiz quadrada de 6. Outro exemplo. Se eu tiver aqui raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Temos aqui índices iguais, radicandos diferentes. Então, posso manter aqui
o índice da raiz e fazer o produto dos radicandos. Temos aqui 4 vezes 2. Isto é a mesma coisa que dizer o quê? Temos aqui raiz cúbica. 4 vezes 2, teremos aqui 8. Então, temos aqui raiz cúbica de 8. E 8 eu posso decompor. Então, 8 dividido por 2, teremos 4. Dividindo por 2, de novo, teremos 2. 2 dividido por 2, teremos 1. Então, podemos dizer aqui que o 8 é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 1, 2, 3 elevado a 3. Então, posso colocar aqui 2 elevado a 3. Então, cancelo aqui o 3, o índice, e o quadrado o cubo do quê? Do radicando. Teremos aqui como resposta 2. Propriedade 5. Se eu tiver aqui raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Temos aqui o produto de radicais com índices iguais e radicandos diferentes. É só fazer o quê? Manter o índice e dividir os radicandos. Temos aqui A sobre B. Por exemplo, se eu tiver aqui raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 16, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Temos aqui índices iguais e radicandos diferentes. É só manter o índice. Então, temos raiz quadrada de 4 dividido por 16. Então, temos 4 dividido por 16. Isto aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Repara uma coisa interessante. 16 é a mesma coisa que dizer o quê? 4 vezes 4. Eu posso colocar aqui 4 sobre o 16. É a mesma coisa que dizer 4 vezes 4. Eu posso dizer que o quadro aqui está sendo multiplicado por 1. Então, com isso, posso dizer que eu posso cancelar aqui o quadro do numerador e o quadro do denominador. Teremos aqui a raiz de quê? De 1 sobre 4. Temos 1 sobre 4. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Se eu chego aqui, eu posso dizer o quê? A raiz quadrada de 1 é a mesma coisa que dizer 1. Sobre a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que dizer 2. A raiz quadrada de 1 é igual a 1 por quê? Porque 1 ao quadrado é igual a 1. Agora, a raiz quadrada de 4 é igual a 2 por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, logo quer dizer que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 16 é igual a 1 sobre 2. Propriedade 6. Se eu tiver aqui raiz enésima de A elevado a M. Então, o que diz essa propriedade? Se eu quiser mudar o índice, por exemplo, eu quero multiplicar o meu índice aqui por P. Então, ao multiplicar o meu índice aqui por um número P, significa multiplicar também o expoente do radicando por esse mesmo número P. Então, agora já temos o quê? Dois radicais aqui equivalentes. Vamos agora entender isso com algum exemplo. Exemplo. Se eu tiver aqui a raiz quadrada de 2, esta raiz quadrada de 2 é equivalente ao quê? Vamos supor que eu quero multiplicar o índice aqui por 3. Então, nós já sabemos que podemos encontrar o quê? O 2. Então, podemos ter 2 vezes o 3 que eu quero multiplicar. Então, ao multiplicar o índice por 3, significa fazer o quê? Multiplicar o expoente do radicando também por 3. Então, o nosso expoente aqui é 1. Então, aqui temos 2 elevado a 1 vezes 3. Então, com isso podemos dizer o quê? 2 vezes 3 teremos 6. Raiz de 2 elevado a 1 vezes 3 teremos 3. Então, podemos dizer agora que isto é uma coisa dizer raiz da sexta do quê? 2 elevado a 3 é uma coisa dizer 8. Daí podemos concluir que a raiz quadrada de 2 é equivalente à raiz sexta de 8. Então, vamos agora a outro exemplo. Se eu tiver aqui raiz de 2
elevado a raiz cúbica de 2. Isto aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Eu posso fazer o quê? Multiplicar aqui o nosso índice por 5. Então, tenho 3 vezes 5, raiz de 2, elevado aqui a 1 vezes 5. Então, isto aqui será a mesma coisa que dizer o quê? 3 vezes 5 teremos 15, raiz de 2 elevado a 1 vezes 5 teremos 5. Então, logo podemos concluir que essa raiz e esta aqui são também equivalentes. Neste momento dessa aula, vamos aprender como podemos fazer o quê? Passar um fator de dentro para fora do radical. Então, é o seguinte. Se eu tiver aqui a raiz enésima de A vezes B elevado a N, então, nós temos essa expressão. Como é que podemos passar um fator de dentro para fora do radical? Então, nós temos que saber o seguinte, que para passar um fator de dentro para fora, primeiro, ele tem que ter o quê? O expoente igual ao índice. Reparem aqui que o A está elevado a 1, enquanto que o B está elevado a N. Então, entre o expoente de A e o expoente de B, qual é o expoente que é igual ao índice? É claro que é o expoente do B. Então, aqui o expoente de B é N. Então, logo, se o expoente do que está dentro da raiz, neste caso, é igual ao índice, então quer dizer que ele vai ter que sair e perder o expoente. Daí, por ele ficar o quê? O B vai ter que sair, teremos B, ele perdeu o expoente. Raiz de A elevado a 1. Então, viu aqui? A raiz enésima de A. Agora, reparem nesse exemplo. Se eu tiver aqui raiz quadrada de 12, eu quero fazer o quê? Passar um fator aqui de dentro para fora do radical. O que tem que fazer? Simples. Primeiro passo, ele tem que decompor este número, o 12 neste caso. Decompondo o 12, reparem, posso dividir aqui por 2, é de obter 12 dividido por 2, teremos 6. Ao dividir por 2, é de obter 3. 3 dividido por 3, teremos aqui 1. Segundo passo, depois da decomposição, tem que fazer o quê? Temos que preparar para o índice. O índice aqui é 2. Como o índice é 2, nós temos que pegar aqui 2 a 2 fatores iguais. Então, podemos pegar aqui dois números iguais. Então, temos esses dois números iguais. Então, quer dizer que aqui temos 2 elevado a 2. Então, daí podemos dizer que o 12 é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 2 vezes 3. Então, vamos ter que fazer um transporte agora. Vamos transportar isto aqui no lugar do 12. Então, aí teremos o quê? Teremos raiz quadrada de 12, que é vamos dizer 2 ao quadrado, vezes 3. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Reparem bem que o 2 aqui está elevado a 2. E o expoente dele é igual ao índice aqui. Então, quer dizer que ele vai ter que sair, o 2 vai ter que sair e perder o quê? O índice. Então, aqui temos 2 raiz de 3. Então, daí podemos dizer que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que dizer 2 raiz de 3. Agora, vamos ver outro exemplo. Se eu tiver aqui raiz quadrada de 27. Raiz quadrada de 27. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, tenho que decompor o 27. Então, aqui temos 27 dividido por 3 é igual a 9. E 9 dividido por 3, teremos 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o índice aqui é 2. Então, aqui o índice aqui é 2. Então, ele pegar aí 2 é 2. Então, vou pegar aqui 2. Então, significa que eu tenho o quê? Tenho 2 ao quadrado, desculpa, 3 ao quadrado, vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Reparem que o 3 aqui tem expoente igual ao índice. Se ele tem expoente igual ao índice, vai ter que sair e perder o expoente. Teremos 3 raiz de 3. Então, temos que fazer isto dessa maneira. Agora vamos aprender como podemos fazer o quê? Passar um fator de fora para dentro do radical. Reparem,
Se eu tiver aqui B vezes a raiz enésima de A. Então, como é que eu posso passar esse fator para dentro do radical? Simples. Ao passar um fator para dentro do radical, ele vai ter que receber o índice como expoente. Então, aqui teremos raiz enésima de A vezes o quê? O B, neste caso, que vai ter que receber o N como expoente. Very easy. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 é a mesma coisa dizer o quê? Eu quero passar esse fator 2 para dentro do radical. Ao passar o 2 para dentro do radical, ele vai ter que receber o índice. Então, aí teremos o quê? Teremos raiz quadrada de 3 vezes 2, que vai receber o quê? O 2 aqui. Então, 2 aqui. Então, aqui teremos o quê? Teremos raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que ter 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, aqui temos aqui vezes 4. Então, aqui temos 3 vezes 4. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer raiz quadrada de 3 vezes 4 vai dar 12. Se eu tiver aqui raiz cúbica da raiz cúbica de 2. Raiz cúbica da raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que dizer o quê? Vou passar esse 3 para dentro do radical. Ele vai ter que receber o expoente. Vai ter que receber o índice neste caso. Então, aqui temos raiz cúbica de 2 vezes o quê? 3 elevado a 3. Então, aqui é de obter a raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 3 é a mesma coisa que dizer 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. Isso vai dar 27. Então, aqui é de obter o quê? 3 raiz de 54. Então, 2 vezes 27, neste caso vai dar 54. Então, este aqui é o resultado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.